Boa tarde, boa noite, não sei se já. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Obrigada por todos que estão aqui. Eu sou a Maíra Marques, eu sou co-idealizadora da plataforma comadre.arte e eu estou aqui com a Maibel, que é a coordenadora de comunicação da Redinami, e estou com o Bastardo, que é artista e também curador do Parque Lage. Bom, a nossa conversa ela vai falar sobre a transformação, né, como que a arte consegue transformar através de uma questão subjetiva, através de pesquisas de arte e também de uma questão através de uma questão prática, né, como que consegue também fazer uma transformação através de projetos que atuam na linha de frente das desigualdades e das urgências do mundo. Bom, eu vou me apresentar um pouco, falar um pouco sobre mim. Eu sou formada em jornalismo, trabalhei muito tempo com publicidade. Durante o meu período de trabalho com publicidade, eu também fui aluna do Parque Lage. Fiquei mais ou menos 2 anos no Parque Lage. E 2 anos não, mais ou menos uns 4 anos no Parque Lage. Há 2 anos e pouco, eu tenho trabalhado com projetos de arte que trabalhem com organizações sem fins lucrativos também. Então, sempre pegando um tema específico e fomentando o debate sobre esse tema e também arrecadando recursos através da venda de obras de artes para essa organização que trabalha com esse tema. Eu trabalhei durante 2 anos no Milhas pela Vida das Mulheres, que é uma organização que ajuda mulheres brasileiras a acessar aborto seguro e legal. E hoje eu estou com um projeto que se chama Multiplicar, que trabalha com a ONG Nosso Instituto, que luta contra a gravidez não planejada, né, principalmente de meninas e adolescentes. Hoje, o número de gravidezes não planejadas no mundo é cerca de 48%, é um número bem alto. No Brasil, é 55%. Então, mais de metade das gestações que acontecem hoje no Brasil, elas acontecem sem a mulher, né, a menina ou a pessoa que está gestando ter planejado. Isso significa que pode ser uma gestação indesejada ou pode ser uma gestação que veio no momento errado, né? Então, quando uma mulher está numa gestação indesejada, muitas vezes ela vai passar por uma situação de grande dificuldade emocional, física, e muitas vezes pode se colocar em risco também por conta disso. O projeto que eu estou fazendo hoje, ele é um projeto de múltiplos, que 34 artistas mulheres doaram seus trabalhos para serem vendidos através do nosso site, e o valor dessas obras de arte, elas são revertidas na maior parte do percentual para o nosso instituto. E, além disso, poder estar aqui falando sobre esse tema, inclusive, de uma gravidez não planejada, também faz parte, a gente trazer esse fomento sobre assuntos que são necessários de troca e colocar ele em diversos lugares. Queria agora convidar a Mabel para falar um pouco sobre a Redinami. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui com 2 pessoas incríveis. Como a Maíra já me apresentou, eu sou a Maibel, sou coordenadora de comunicação da Redinami. A gente até estava ali combinando como que a gente vai organizar essa conversa, o que a gente vai perguntar, e a gente decidiu deixar bem livre para a gente poder discutir coisas importantes, que eu acho que o tema, né, o poder transformador da arte, a gente tem muitas perspectivas diferentes, experiências diferentes, e eu acho que a nossa ideia aqui é fazer essa troca mesmo, de falar das nossas experiências e como que o poder transformador da arte ele pode ser feito de várias maneiras em diversos locais. Então, a Redinami é uma organização que promove direitos humanos a partir da arte. Então, a gente usa a arte como uma ferramenta mesmo de comunicação para conversar sobre alguns temas. Eu até conversei com a Maíra, a gente tem vários projetos, e a Redinami, quando ela começou e foi fundada pela artista Pamela Castro, era especificamente para trabalhar e promover a Lei Maria da Penha. A Pamela, a nossa fundadora, ela foi vítima de violência doméstica, só que quando a Lei Maria da Penha não existia ainda. Então, quando a Lei Maria da Penha não existia,
violência contra a mulher era um crime de menor potencial ofensivo. Então, ou pagava cesta básica, ou alguma coisa, realmente a mulher estava totalmente desprotegida. E quando veio a lei, a Pamela decidiu que era preciso usar a arte para divulgar essa lei, para promover essa lei. Eu estou vendo aqui todo mundo acho que é mais jovem, a Lei Maria da Penha já é algum consenso, pelo menos todo mundo já ouviu falar. Alguém aqui não ouviu falar da Lei Maria da Penha hoje? Eu acho impossível. A lei, realmente, a gente conseguiu essa etapa de ultrapassar. As pessoas conhecem a lei. A Lei Maria da Penha, claro que ela não é perfeita, a gente sabe que ela ainda tem muito para avançar, principalmente em políticas públicas, mas, através da arte, a Pamela começou a promover a Lei Maria da Penha, principalmente através do grafite. Porque, se você chamar jovens meninas para falar, vamos conversar sobre violência doméstica, ninguém vai querer ir. Agora, se você chamar, vamos fazer uma oficina de grafite, as pessoas já se interessam mais. Opa, vamos fazer spray, vamos pintar. Vamos... E aí você consegue usar a arte como uma ferramenta para conversar com essas meninas e com outros públicos, porque a Redinami, ela começou principalmente com a violência doméstica, mas ela foi crescendo de outras formas e outras identidades se aproximaram da gente. Então, mulheres trans e travestis, pessoas com deficiência, mulheres indígenas, esses outros grupos foram chegando e a gente viu a importância de usar a arte para discutir esses temas. Então, hoje, a Redinami já está com seus 12 anos. A gente tem vários projetos. Depois eu vou passar aqui um pouquinho dos projetos para vocês. Mas a gente usa realmente a arte como essa ferramenta para formar lideranças hoje. Porque a gente percebeu que, mais do que falar sobre direitos humanos, também era necessário formar lideranças, para atuar em locais que a gente pudesse realmente mudar as estruturas. Porque, infelizmente, a gente está num país que é baseado no patriarcado, no racismo, então a gente precisa mudar isso de alguma forma, e é através de lideranças conscientes disso. Então, em escolas, em comunidades, na própria política. Então, realmente, encontrar maneiras de usar a arte para mudar isso. Muita gente que conhece a Redinami sempre fala, a Redinami forma artistas, mas, na verdade, a gente forma lideranças. Claro que, quando a gente trabalha com arte, vai vir artistas se destacarem, seguirem carreira, e a gente tem vários exemplos. A Priscila Roxo, inclusive, é uma artista que tem se destacado, que começou na Redinami. Mas a nossa ideia é criar outras lideranças. Eu não sei se vocês conhecem a Joyce Trindade, que é a secretária de Políticas Públicas do Rio. Ela é uma mulher incrível, tem feito um trabalho muito bacana à frente da secretaria. E a primeira formação em direitos humanos dela foi pela Redinami. Então, ela não virou uma artista, mas, a partir dali, ela foi pensando em outras coisas e aplicando o que ela aprendeu para as políticas públicas, principalmente para as mulheres. Então, a gente vive um período muito de reconstrução desses aparelhos, eu acredito. A gente teve um retrocesso muito grande, mas eu ainda acredito de como a arte pode ser um poder influenciador para conversar com essas meninas jovens, para formar e a gente pensar em como mudar essas estruturas mesmo, seja na sua família, seja na sua escola, em outros lugares. Bom, Bastardo, eu acho que você aqui é o que trabalha de nós diretamente produzindo, né, e fazendo pesquisa de arte. O seu trabalho, ele é um trabalho bem forte também, como transformação. E eu acho que você podia começar falando um pouquinho sobre ele, sobre a sua trajetória, inclusive sobre a sua trajetória como aluno bolsista no Parque Lage, chegando hoje a curador dessa instituição, que é super importante. Olá, pessoal. Eu sou o Bastardo, cria de Mesquita, artista visual e curador do Parque Lage. Minha trajetória até tem uma coisa em comum com a Redinami, que começa no grafite. E com 14 anos eu comecei a grafitar, né, em parceria com um amigo, uma troca de ele me ensinar a grafitar, em troca eu ensinava ele a andar de skate. E eu comecei a pintar muito assim nas ruas, até meus 18, 17 anos eu segui só grafitando, e até que eu consegui uma bolsa para estudar no Parque Lage e comecei a estudar pintura. Passei por diversos cursos no Parque Lage, a convite dos professores que tinham lá, e que eu esbarrava nos corredores, conversava, e assim, eu sempre fui bolsista, né? Não tinha grana para nem ir às vezes para o Parque Lage. E então eu passei por volta de 5 anos estudando lá dessa forma, pulando de curso em curso. E eu peguei
e segui produzindo desde que eu entrei até o momento em que justamente eu passei a ter um reconhecimento internacional e nacional sobre o meu trabalho, e assim eu comecei a participar desse meio de forma menos outsider, sabe? Comecei a estar nos eventos de arte, nas exposições, nas instituições, no mercado, e passei a não só estar ali com o meu trabalho expondo, vendendo, participando, como também promovendo diversas ações, muita coisa, principalmente assim em off, né, em relação a pegar e fazer uma coisa que eu fiz no Parque Lage, só que em escala, assim, que durante o período que eu estudei no Parque Lage, eu sempre levava um amigo ou outro de Mesquita, de forma assim que não ficasse muito descarado que eu estava tentando arranjar bolsa para todo mundo. De pouquinho em pouquinho, meio formiga, ele levava um amigo de Mesquita, artista, apresentava para o professor, ia lá, não, aqui é o trabalho dele e tal, bom, não sei o quê. Falava, cara, conversa com ele, deixava assim, para, sabe, ser uma coisa natural. E aí, fiz isso durante 5 anos, assim, vários amigos, eu tive a oportunidade de fazer essa ponte, assim, mas óbvio que com o trabalho deles conseguiram ser bolsistas lá também. E assim que eu entrei no circuito nacional, eu passei a fazer isso em escala, né? Então, tipo, cada passo que eu dava na minha trajetória, na minha carreira, cada conquista que eu ia fazendo, eu ia tentando redistribuir essas conexões, essas possibilidades, sempre tentando levar alguém junto comigo, ou então, se não fosse possível, de conseguir, sei lá, encontrar outro projeto para alguém que eu estava vendo ali que era interessante. E eu comecei também uma parceria muito forte com a Lilia Schwartz, que é uma intelectual, curadora incrível brasileira, em que a gente atuou de forma intensa desde que a gente se conheceu nesse sentido, né, de projetos expositivos e em que iam para além daquela questão de juntar através de um conceito X artistas no espaço, né, tipo, mas justamente pensar o impacto que está colocando eu ou outros artistas pretos, periféricos naquele lugar poderia ter, e quais e como, de forma muito intensa. E eu continuei fazendo isso, assim, até que eu tive o convite para ser curador do Parque Lage, e o que foi bem tipo, uma surpresa muito boa, assim, né, porque eu passei 5 anos, sei lá, indo para o Parque Lage de forma, sei lá, bem precária, sabe, 3h30 para ir, 3h30 para voltar. Estão rindo aí, eu estou ouvindo. E basicamente, sei lá, até meus 21 anos eu só tinha trabalhado como assistente pedreiro de garçom. Então, era uma coisa muito, sei lá, engraçada, essa questão de toda a relação que eu passei de insistir no Parque Lage todo aquele tempo, passar tudo que eu passei lá, construir, conquistar, aprender tudo que eu aprendi lá, e aí um dia eu pegar e receber o convite para ser curador da escola, do parque. E justamente nisso eu vi uma grande oportunidade de novo, expandir a dimensão
desse tipo de ação, desse tipo de atitude, de redistribuir, de escurecer os espaços, de trazer um frescor também de uma visão de um artista jovem, de um curador jovem, e não só isso, também ser mais ativo ainda, né? Que quando eu recebi o convite, eu virei para o Alberto e falei que eu só aceitaria se ele me desse carta branca para que eu pudesse criar novos programas, que eu pudesse fazer sugestões de coisas que têm que ser melhoradas e aperfeiçoadas e várias outras questões. E ele pegou e falou, cara, é por isso que eu estou te chamando. Então eu falei, então é isso. E desde então, tem pouco tempo, mas eu tenho trabalhado muito nesses aspectos que a própria gestão do Alberto trouxe, que é de o Parque Lage de novo ter a escola como seu ponto central, né? A importância dos professores e dos alunos da Escola de Artes Visuais do Parque Lage como ponto central, sabe? Aquele espaço é sobre isso, primeiramente. E então, com isso, com essa situação, eu posso e pude trabalhar justamente o fato de que a escola está se modernizando, ela está se reinventando, mas que a gente ainda tem grandes problemáticas a respeito de um espaço que está justamente no meio do Jardim Botânico, né? E o que eu posso fazer a respeito disso? E a partir desses questionamentos, dessa vivência que eu tenho, né, com o próprio Parque Lage, eu venho criando programas que justamente visam escurecer a escola, que visam possibilitar, em uma escala grande, a questão de bolsas na escola. A gente teve no passado, recente inclusive, programas de bolsa, de edital e coisas do tipo, mas que ainda tinham falando de proporção, uma escala tímida, né? Eu acho que para uma escola com a quantidade de alunos que tem, isso tem que ser muito maior. Então, o que eu venho desenvolvendo não é só na curadoria, né? Justamente não só a questão dos espaços expositivos, dos programas expositivos, mas também de programas para a escola, em que acaba até esbarrando ali no ensino, né? Então, eu estou dizendo isso tudo para dizer que o Parque Lage vai ficar mais escuro. O fato de eu estar lá não há uma mera ação simbólica, nem nada. Eu estou justamente trabalhando em projetos que eu acredito que até o final do ano vão sair do papel. Alguns já estão fechados, em que justamente em função desse lugar de a gente pegar e trazer muito mais bolsistas para a escola, da gente tentar cada vez mais descentralizar o ensino daquele lugar, o Jardim Botânico em si, e a gente conseguir levar o Parque Lage até lugares, ou principalmente possibilitar que pessoas de fora desse eixo da Zona Sul estejam lá, e elas não sejam uma exceção, como eu fui durante muito tempo lá. Então, desculpa, eu acho que eu estou me prolongando. Não, eu acho que acho que é isso. Acho que é bem interessante pensar que você age abrindo, né, caminhos, chamando pessoas, repartindo tanto como artista, como agora nessa posição de curador também, né? A gente estava conversando ali atrás, antes de entrar, o quanto a arte ela tem um poder crítico, assim, quanto que os trabalhos, né, de arte eles colocam no mundo questões, questionam regras, crenças que nós temos, lugares sociais que nós somos colocados.
mas, ao mesmo tempo, o mercado da arte tem uma dicotomia quanto a isso, né? Porque o mercado da arte ele é restrito, ele não é acessível para todo mundo, né? Então, como que a gente consegue trazer outros elementos? Porque nós fazemos parte desse mercado também, né? A gente se alimenta dele, a gente alimenta ele, mas como que a gente consegue trazer outras camadas, outros elementos para esse espaço, né? A gente trazer aí novos ingredientes. E aí um ingrediente que eu acho interessante que Regina me trouxe, que eu acho que seria legal você falar, Maybel, é sobre o livro Hackeando o Poder, que é um projeto que saiu, deve ter menos de 2 meses, né? Se você puder falar um pouquinho, acho que é legal. Então, até o Bastardo falando isso, eu fiquei pensando quanto, historicamente, essas instituições não foram feitas para a gente, né? E eu acho que a gente ultrapassou, porque antigamente não, mas há um pouco tempo atrás, muito se falava de representatividade. E eu acho que a gente quer mais do que representatividade, a gente realmente quer ocupar esses espaços e mudar essas estruturas, porque só um está lá não é suficiente, muito pelo contrário, a gente tem que mudar essa estrutura, abrir portas. E falando agora do livro Hackeando o Poder, Táticas de Guerrilha para o Sul Global, é um livro que a gente lançou. Ele reúne toda a experiência do trabalho da Regina Mi nesse circuito de arte, principalmente criando táticas de guerrilha mesmo, porque a gente entende o mercado de arte, o circuito de arte, como uma guerra, que ninguém vai convidar a gente para entrar. Então, você tem que criar formas de hackear isso, principalmente artistas periféricos, artistas negros, pessoas trans e travestis que estão fora, né, desse circuito que é basicamente gerido por homens brancos. As mulheres, elas estão no mercado artístico, elas têm uma relevância, mas eu até estava lendo uma pesquisa que mulheres hoje representam 22% do mercado de arte. E é isso, eu estou colocando categoria mulheres, que ainda é uma categoria muito grande. Então, se a gente fizer recorte de raça, gênero, esse número vai lá embaixo. Então, a gente ainda tem um caminho longo para correr, né? E o Hackeando o Poder, ele é um livro, ele é um manual mesmo de direitos humanos, porque a gente acredita que a gente não pode fazer um trabalho pensando em hackear a estrutura se a gente não falar de direitos humanos. E ele também é um manual para jovens artistas, ensinando algumas coisas que muitas vezes essas jovens artistas não têm acesso. Coisas básicas que todo artista sabe, mas que isso não é passado. Então, como criar um certificado de autenticidade para uma obra, quais são os passos a passos de uma exposição, qual é o trabalho do curador. Então, entender todo esse processo que muitas vezes não é ensinado. Até o Bastardo falando, no Parque Lage isso é muito comum. Mas até chegar no Parque Lage, às vezes, a gente vê que muitas alunas da Regina Mi ficam perdidas de como produzir sua própria biografia, como fazer isso, e às vezes é difícil até de você conseguir canais para você aprender isso. Então, o livro ele traz muito essa parte dos direitos humanos, mas também um aspecto muito prático para jovens artistas de hackear esse sistema, como administrar o seu tempo, como entrar em contato com as pessoas, como abrir portas para outras, porque a gente fala de hackeamento, mas é um hackeamento coletivo mesmo de estrutura, de trazer mais pessoas, de artistas, curadoras e outros trabalhadores da arte, que a gente sabe, que muitas vezes a gente fala de artista e curador, mas a gente sabe que a arte tem uma série de trabalhadores, a Maria até riu, a gente que trabalha atrás, a gente sabe que também é difícil. Então, o livro ele traz um pouco disso, e de uma maneira muito fácil. Quando a gente pensou em fazer um livro, a gente não queria que fosse um livro acadêmico, que cita o autor, o intelectual. A gente queria que fosse um livro prático mesmo, para jovens artistas, meninas de 13, 14 anos, poderem ler com facilidade e entender um pouco desse circuito da arte, como funciona, quais são essas funcionalidades que a gente precisa entender. A gente lançou o Hackeando o Poder esse ano, ele está disponível em todas as livrarias. Quem é participante da Regina Mi, a nossa intenção também, as meninas estão recebendo esse livro de graça, porque o mercado editorial também ele coloca o preço do livro lá em cima, né? E a gente está tentando de todas as formas que esse livro chegue onde é para chegar, para o público que a gente pensou. E eu acho que o Hackeando o Poder, mais que só para jovens artistas, como ele fala muito de direitos humanos, eu acho interessante para outras pessoas lerem, entenderem um pouco de questões. O livro tem capítulos sobre mulherismo africana, sobre pessoas trans e travestis na arte, a arte de mulheres indígenas. O livro ao todo conta com 58 participantes, então ele é um livro bem coletivo. O nosso nome é Regina Mi, a gente entende realmente o trabalho de rede, então ele é um livro que a gente construiu um coletivo mesmo para trazer essas meninas. E a gente também pensa, enquanto artistas, as meninas também terem de uma forma independência financeira. Porque quando a gente fala de arte, muitas vezes a gente fica muito na questão lúdica, de pensar,
Mas o artista, ele é um trabalhador. E não adianta a gente achar que você vai ser artista sem tinta para pintar, sem quadro para pintar, sem tempo para se dedicar àquilo. Então, a gente também pensa numa profissionalização para que essas mulheres, pessoas trans, travestis, pessoas com deficiência, elas tenham uma independência financeira. Eu até estava conversando com a Maíra, a gente fala muito na Rede Dinami sobre violência doméstica. É muito difícil, às vezes, para uma mulher sair de um relacionamento abusivo se ela não tem trabalho. Porque muitas vezes o cara não deixa a mulher trabalhar de propósito, porque é uma forma dele controlar ela, para que ela não possa sair de casa, não tenha essa liberdade econômica. E muitas vezes as meninas ficam presas, então a gente incentiva a independência financeira também para isso, que a mulher tenha o controle da sua própria vida e ela não precise ficar à mercê de outras pessoas. Então, o Hackeando Poder, ele vem muito isso. Aí a gente lançou agora, espero que, se vocês quiserem comprar, encontrem, é um livro bem legal. Se quiserem entrar no site da Rede Dinami também para conhecer. Eu acho que é bem importante falar sobre isso de violência doméstica, né? O jeito que a Rede Dinami trabalha, que ela apresenta os diferentes tipos de violência doméstica. Às vezes a gente fica muito centrado só na violência física, mas existem aí diversos outros, né? E eu acho que esse controle financeiro é uma dessas violências. E fazendo um paralelo também sobre a gestação não planejada, muitas meninas que vivem isso também ficam à mercê, muitas vezes, de parceiros violentos, porque pararam de estudar, pararam de trabalhar, têm que cuidar do filho. Então, não é só um trabalho de arte, né? Ele é um trabalho que abrange outras camadas também. Uma pergunta que eu queria fazer para o Bastardo. Por que o nome O Bastardo? Eu adoro essa pergunta, mesmo já tendo respondido ela 1 bilhão de vezes, mas é sempre divertido contar. Divertido depende, mas a gente chega lá. Então, Bastardo surge inicialmente de uma situação ali de superação pessoal em relação a alguns traumas. Eu venho de uma família de ex-militares, completamente conservadores, e, inclusive, fui o primeiro a não ser militar na história da família. E a minha mãe, foi abandonada pelo meu pai, então, tipo, ela acabou se tornando aquela instituição que representava tudo que eles abominavam. E, por conta disso, eu e a minha irmã, a gente acabou tendo um tratamento pela própria família da minha mãe, assim, pior do que cachorro morto, saca? Durante toda a nossa infância e adolescência, a gente sofreu com vários abusos, assim. E eu me lembro de um momento que eu fui assinar minha primeira tela no Parque Lage, e eu peguei e falei, cara, esse nome de registro, assim, eu não me identifico, porque justamente foi dado por esse pai que eu não conheço, que eu não convivi. E, na época, o nome que eu utilizava no grafite, o vulgo, eu também achava que não fazia sentido, porque nas artes visuais, assim, na pintura, eu queria começar do zero, então eu não queria transportar o que eu estava fazendo nas ruas. E eu tive um insight, assim, que foi basicamente isso, tipo, cara, eu passei a vida inteira sendo tratado como um bastardo, né? E então, daqui para frente, eu vou ser o bastardo. E foi assim que nasceu o nome, e a partir disso, ao longo do tempo, eu fui percebendo que haviam muitas outras camadas relacionadas a essa temática, essa questão do bastardo na sociedade brasileira, né? Essa figura do jovem, do menino preto, dentro da nossa sociedade, a forma como ele é tratado, justamente como um bastardo, mas que a gente jamais teria coragem de dar a nomenclatura do tratamento de forma devida, né? Porque soa, né, absurdo, mas o tratamento é esse.
Então, O nome caiu em desuso, mas a atitude a está lá. atitude continua a mesma. Então, eu peguei e ao longo do tempo eu fui vendo essas outras camadas em relação à necessidade de manter o nome artístico O Bastardo, justamente pela oportunidade de explorar o questionamento dessa relação de tratamento, dessa relação de enquadramento também, porque não é só uma relação de atitude direta, é indireta também, né? É subjugar e categorizar um grupo de pessoas, né? E a maior parte do tempo está falando de crianças, inclusive, né? Sim, a questão até, assim, de você pensar, né, no Bastardo, se você for pensar alguns anos atrás, antes da nossa última Constituição, uma criança que não era de um casamento Sim. matrimonial, assim, Sim, ela não sim. tinha direito a absolutamente nada, né? Então, é como Sim. as relações pessoais, elas são mais importantes do que a existência de uma pessoa. Sim. É aquela lógica do pró-vida, né? Da coisa toda de você pegar e achar criminoso uma situação X, mas você pegar e achar ok você assim, tratar como sub-humano uma criança preta, por exemplo. Entendeu? Então, tipo, toda essa coisa envolta do próprio nome, para mim, foi trazendo uma certeza de que eu tinha que manter e estudar melhor isso para que eu pudesse justamente combater, né? Eu costumo falar muito sobre isso, que no meu trabalho, apesar de ter um apelo estético muito forte, não tem nada que eu faça, tanto em pintura como qualquer outro suporte, que seja meramente, sei lá, representativo, sabe? Não é sobre simplesmente pintar pessoas pretas, sabe? Cada obra, cada série tem uma sequência de camadas em que eu vou impactar vários tipos de público. Então, eu vou conseguir impactar desde a minha mãe olhando um retrato da Aquatune, sabe, ou do Martin Luther King, até justamente a criancinha que está passando ali naquele salão e que vai se sentir representada numa diversidade de realidades que faça ela entender que o que ela está vivendo não é quem ela é, mas sim, assim, um momento, uma situação que ela está vivendo. Porque, para mim, enquanto essa trajetória, essa passagem como artista, pô, eu tenho 25, mas eu produzo há quase 11 anos, né? Eu comecei muito cedo. Eu passei 8 anos sem nenhum retorno financeiro, de prestígio, reconhecimento e etc. E ainda por cima, justamente numa área do Rio de Janeiro, que é Mesquita, que justamente por uma questão sistêmica e de abandono sociocultural, essa relação com a arte, ela é até uma relação de demonização, de uma coisa que é tabu, né? Tipo, fazer arte, se envolver com arte. Então, passar 8 anos sabe, construindo o seu trabalho, explorando a arte num lugar como esse, em que não por maldade das pessoas, mas por uma alienação cultural, elas entendem que é perda de tempo fazer arte, que arte é coisa de gente rica, que arte é coisa da Zona Sul e todas essas questões que meio que são quase frases prontas na cabeça dela, mas ela não conseguiria perceber, né? Justamente porque essa lavagem mental, ela ocorre há muito tempo, não é tipo há 10 anos.
Então, pegar e passar por esse processo de tá 8 anos ali investigando, produzindo, sem retorno financeiro, sem apoio, sem realmente alguém para pegar e, sei lá, trocar uma ideia e a pessoa acreditar minimamente naquilo, me fez justamente, sei lá, entender o nível de necessidade de diferença que faz, por exemplo, para uma criança preta pegar e olhar uma exposição minha como a que eu estou expondo agora no mar e se ver uma variedade de realidades em que justamente não exatamente a dela, né? Para que ela possa se desassociar da ideia de que ela é a realidade que ela está vivendo e não que ela está vivendo aquela realidade, que ela justamente ela tem o direito, ou deveria pelo menos ter, e todas essas provocações, questionamentos começam, né, nessa questão do apelo estético, né, que eu faço uma apropriação do meu próprio trabalho, que é me apropriar dessa questão da minha linguagem visual, ter um apelo estético muito forte, para que eu possa trazer essas outras questões, essas outras camadas, e ao mesmo tempo sem limitar essa questão interpretativa a um grupo X que tenha, sei lá, compreensão de mercado de arte, de filosofia, disso. Não, eu falo muito sobre isso com artistas no geral, mas principalmente artistas que estão começando nessa trajetória, que é a importância de uma obra de arte ela ser capaz de impactar todo e qualquer público de alguma forma. Se você está fazendo uma obra de arte focada num público, sei lá, você está fazendo uma obra de arte pensando em impactar os curadores, os críticos, sei lá, você está preocupado em impactar os intelectuais X, assim, eu não consigo entender exatamente isso como obra de arte. Eu acredito que a obra de arte ela precisa ser como uma cebola, assim. Você não tem que nem pegar e fazer um downgrade em relação ao potencial dela para poder ser interpretado, nem você pseudo-intelectualiza ela de forma que ela é incompreensível para a massa. Boas obras de arte, elas assim, impactam eu, você e quem for, de alguma forma. Então, o meu trabalho, justamente, eu sou muito movido pela questão das provocações e também daquela relação das camadas, né, em que vai impactar tanto uma pessoa que pode estar numa realidade como essa, de uma trajetória num lugar onde, por mais que justamente ela não tenha ali, sei lá, um apoio, etc., não seja por maldade das pessoas, mas sim por uma questão sistêmica, ela consiga se ver sei lá, tendo alguém como referência para ela entender que passar por isso não significa que ele nunca vai sair desse lugar, sabe? Mas enfim, desculpa. Não, eu estava pensando muito dessa aproximação com o público mesmo. A nossa sede fica na favela Tavares Bastos. E quando a gente se mudou para lá, a gente tinha muito mutirão de grafite. E começou a ter muito muro, até que a Pamela pensou, isso aqui é um museu. E a gente tem muito essa ideia de museu, daquele lugar que você entra muito sério, as paredes brancas. E a gente criou o Museu Vivo na Mi, que a gente tem muito essa ideia das pessoas dessa arte ser mais democráticas para as pessoas. E eu até trouxe aqui um trailer para passar. Durante a pandemia, a Rede Nami, a gente queria fazer alguma coisa para, de alguma forma, contribuir com os artistas durante a pandemia, porque a gente achou que era um período muito difícil para os artistas, porque fechou museu, fechou galeria, a gente viu muitas das artistas que tinham um relacionamento com a Rede Nami passando por momentos muito difíceis. E a gente pensou em criar um edital, onde cada artista produzisse um trabalho sobre 10 temas relacionados à Lei Maria da Penha, e a gente fizesse um circuito de murais novo para esse museu. E a gente brinca que ele é um museu vivo porque, primeiro, ele está no meio da favela,
a comunidade interage, a comunidade oferece muro, às vezes tem carro estacionado na frente, tem material de construção, então ele é realmente um museu vivo e que é uma arte que fica disponível para todo, porque o grafite ele tem muito essa coisa da democratização, né? Então esse trailer é que eu vou mostrar um filme que a gente produziu a partir desse edital. Então são 10 artistas que pintaram 10 temas e a partir da arte que elas fizeram essa interpretação que tem muitas camadas. Algumas artistas elas são muito literais em alguns temas, outras não, que eu acho que mostra como os artistas conseguem trabalhar essas camadas. E a gente gravou um documentário, que a nossa intenção é que esse documentário vá para as escolas e, a partir do documentário, os professores possam trabalhar em sala de aula a partir desses temas. Então, vou mostrar aqui o trailer. Quando a gente fala de violência, né, violência contra as mulheres, a gente sempre pensa na questão do fortalecimento dessa mulher. Eu acredito que a arte, ela traz esse olhar. A história da luta das mulheres precisa ser compreendida exatamente a partir de quem elas são, como é que elas vivem, qual é a sua história nesse mundo, né? Eu queria realmente que fosse possível que a gente que está aqui fora, passando pelo espaço urbano, estivesse ali também. Os meus grafites, normalmente, eles sempre falam da mulher, da força dela. O meu tema foi o Disco 180, né? Então, essa campanha para que as mulheres denunciem a violência, né? Ninguém fique calado. Eu tentei trazer de uma forma que, ao mesmo tempo, trouxesse uma sutileza, mas não perdesse a profundidade dele. Se a gente ouve falas como a mulher é quem tem que cuidar da casa, a mulher é quem tem que cuidar dos filhos. Por quê? Que eu estava vivenciando essas questões assim em torno de ser uma mulher, tendo que enfrentar vários machismo por várias partes assim. É um olhar indesejado, é um toque não permitido dentro de um transporte público. Quem disse que eu quero ser o seu brinquedo? Que eu quero ser refém do seu dinheiro? Que eu quero ser refém do que você está me dizendo que é uma coisa boa? Mas não é, porque tira minha liberdade. Quando a mulher se percebe nesse momento de violência, ela vai em busca de ajuda. Essa luta é mais para uma pessoa olhar e o que eu posso fazer para isso parar. O fato de você conscientizar outras pessoas também já contribui. Mesmo que não seja num primeiro momento descarado, tudo isso está inserido. Precisa falar, informar e mostrar para outras pessoas. Porque se você não entende que está vivendo esse tipo de violência, você não vai sair dela. Violência de gênero é um tema muito caro para o nosso país. E se nós não debatermos isso, a gente vai continuar repercutindo os mesmos ciclos de violência. São 5 tipos trazidos pela lei, mas existe uma consequência desses 5 tipos: silenciamento. Então vamos debater violências. Tinha um muro jogado, abandonado na cidade. Veio a Regina me mudar essa realidade. Uma homenagem, vê se adivinha em qual ocasião. 8º aniversário da lei que a população conhece e sabe muito bem do que se trata. Porque Bom, vendo aqui também o vídeo, no final me pescou aí que tinha o apoio da Ford Foundation, né, da BIC, e uma coisa que também a gente estava discutindo ali atrás é o quanto, para esses projetos acontecerem, o quanto que eles precisam de parceria, o quanto que eles precisam de investimento, o quanto que eles precisam de recursos. A gente sabe que não dá para contar com o dinheiro público o tempo inteiro, né, então a gente precisa de dinheiro, lógico, muitas vezes o dinheiro público vem de editais, mas, por exemplo, dinheiro como o da própria Ford Foundation, dinheiro da sociedade civil, né? No caso do Multiplicar, que eu tenho feito, são obras num valor razoavelmente acessível, é R$ 275 cada uma. Tem pessoas com muito dinheiro que podem apoiar artistas, né? Patronos. Então, a gente sabe que, para uma mudança acontecer, ela precisa ser coletiva. Eu estava conversando com o Bastardo, a gente tem 11 minutos. A gente pensou em abrir para perguntas. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Vocês têm algum tipo de atuação em escolas? Vocês vão a escolas para falar sobre o assunto? Posso começar? A Redinami, sim. O Grafite pelo Fim da Violência Doméstica foi um dos primeiros projetos que a gente fez.
A gente vai nas escolas, geralmente a partir de 13, 14 anos, porque como a gente trabalha com direitos sexuais e reprodutivos, a gente tem que ter essa idade. A gente vai, geralmente, convite dos professores de arte. A gente realiza um bate-papo com os alunos sobre violência de gênero, violência doméstica, para que eles exponham as dúvidas, as impressões deles, meninos e meninas. E daí a gente tem esse bate-papo, e daí a gente vai para o muro da escola para fazer um mural sobre o bate-papo. E daí a gente sempre pensa assim, que primeiro, o mural é uma maneira de todo mundo interagir, colocar para fora o seu entendimento, e esse mural ele também vira uma informação para a escola, porque o mural ele é público, então todo mundo vai passar, vai ler a mensagem, então a gente entende o grafite também como um multiplicador. E além desse, essa ideia do filme também é ir para as escolas, o professor ter um manual para aplicar, eles assistirem um documentário e a partir do documentário fazerem exercícios de arte a partir do tema, expondo as dúvidas, conversando mesmo. Então é um trabalho que a gente tem. Além do Museu na Mia, às vezes a gente recebe alguns grupos. Aí a gente faz visita mediada, conversa alguns temas, usando os murais, explica o que cada artista quis passar, a trajetória também dessas artistas é importante porque são mulheres com experiências diversas, mulheres periféricas que também têm muitas experiências para passar desses alunos. Como Comadre não, a gente, na verdade, Comadre ainda é um projeto bem jovem, começou esse ano, apesar de eu já estar trabalhando com a minha sócia, que é a Gabriela, há alguns anos fazendo isso, mas a gente se estabeleceu agora nesse projeto juntos há pouco tempo. Mas o nosso instituto, sim, o nosso instituto, que é essa ONG que trabalha com a prevenção da gravidez não planejada. Uma das diretoras dele é a doutora Ana Teresa de Reich, que foi diretora do Hospital da Mulher durante muitos anos no Rio. E ela começou o nosso instituto, na verdade, porque ela atendia muitas meninas jovens, grávidas, e ela resolveu fazer nas escolas públicas, nos CIEPs, ali das redondezas do Hospital da Mulher, que fica em São João do Meriti, esse trabalho, primeiro essa conversa, né, essa palestra sobre educação sexual, sobre o conhecimento, autoconhecimento do corpo, e depois ela levava as meninas, as que queriam, lógico, né, as que tinham interesse, para colocar o DIU ou o implante subcutâneo. No período de 2 anos que ela trabalhou em 2 escolas, ela diminuiu em mais de 80% as gravidezes nessas 2 escolas fazendo esse trabalho. Pessoal, a gente conseguiu o microfone, então eu vou sugerir que quem tem uma pergunta, pegue, levante a mão, que quer fazer a pergunta e diga para quem, para a gente conseguir fazer a coisa rolar aqui nos 8 minutos que a gente tem. Mais alguém? Aqui. Oi, boa tarde. Vocês encontraram algum obstáculo, alguma resistência para abordar esses assuntos nas escolas de questão de gênero, violência doméstica, reprodução feminina, alguma? Sim, principalmente nos últimos anos. A gente trabalha principalmente com Lei Maria da Penha, mas envolve a questão de gênero. E quando você fala a palavra gênero, hoje, em alguns lugares, é um transtorno. Então, a gente enfrentou, sim. Não tanto pelos professores em si, mas, enfim, a própria sociedade, ultimamente, nos últimos anos, a gente teve esse retrocesso na questão de discussão de gênero. Por isso que a gente começou a criar o Museu na Mia e receber esses grupos no nosso espaço, no nosso território. Porque daí a gente conseguia ter mais liberdade para trabalhar. Mas a gente teve, sim. A gente tem o nosso canal no YouTube, onde a gente sempre coloca aulas, não só de arte, mas também de direitos humanos. A gente recebe muitos ataques e na escola também não foi diferente. Agora a gente está notando uma maior abertura, mas nos últimos anos a gente enfrentou, assim, muito difícil. Alguns professores achavam melhor não tratar desses temas. Mais alguém? Oi, eu queria perguntar para o Bastardo um pouco qual a sua percepção, né, ao longo da sua trajetória. Você falou, está há 11 anos já envolvido com arte e agora nessa posição como curador. Eu não sei se você falou algo a respeito e eu não percebi, mas qual a sua percepção sobre Mesquita, a arte em Mesquita? Se você, com os amigos que você levou pro Parque Lage e tal, enfim, se essa questão do tabu e tal, se você percebe ao longo da sua trajetória alguma mudança lá, e também se você puder falar de algum projeto, algo que você tenha já em mente para a periferia, né?
Desculpa, qual é o seu nome? Samuel. Samuel. Então, a respeito dos meus amigos que eu consegui levar de Mesquita, na verdade não foi só de Mesquita, foi da Baixada no geral, né? Essa coisa meio espalhada de jovens artistas periféricos indo contra uma coisa que justamente para sei lá, quando você cresce naquela área, você pegar e justamente fazer arte, investigar arte, 3 horas e meia para ir e voltar de uma escola de arte no meio da zona sul do Rio, tudo isso é muito contraintuitivo, né? Então, acaba que os que insistem nisso de forma, sei lá, a médio prazo, acabam sendo poucos, ou pelo menos eram naquela época. E acabava que justamente tinha alguns de Mesquita, mas ia encontrar outro em Duque de Caxias, e aí Realengo, fugindo até da própria Baixada, mas e aí voltava para Queimados, era uma coisa assim, sabe? Mas eu acredito que hoje a situação em relação à arte em Mesquita, ela melhorou, em relação de ter mais jovens artistas investindo em investigar e produzir arte, mas eu acredito que o ambiente ainda não é justamente minimamente, sei lá, confortável ou com qualquer tipo de apoio para isso, né? E sabendo disso e de outras problemáticas, o meu maior sonho de vida é fazer uma escola de artes visuais em Mesquita, né? Em que, justamente, com o nome da minha mãe, Carmen, e que, justamente, e não seja uma coisa temporária, uma coisa simbólica, nem nada. Eu quero abrir uma escola de artes visuais em Mesquita que seja de referência internacional e restrita a, justamente, os habitantes de Mesquita, porque de Mesquita não, da Baixada, porque eventualmente até o pessoal da Zona Sul vai querer descer para Mesquita para estudar lá. Então, vai ser só para os crias da Baixada. E porque justamente eu acho que seria uma forma de trazer um contato tanto de uma mãe, de um vô, de uma criança, do adolescente que está começando a investir nessa pesquisa, mesmo não tendo esse espaço ali propício, de ter contato, poder estudar e aos poucos desmistificar, né? Porque através disso, você desmistificando, você vai educando e a coisa toda vai se espalhando, sabe? Quando as pessoas podem ver, elas podem ir, elas podem trocar, entende? Eu acho que o maior problema em relação a essa lavagem que foi feita na periferia, em relação à arte, é que ela é tão bem sucedida que é isso. Você não tem galerias de arte na periferia, você não tem, sei lá, instituições de arte, museus, centros focados em exposições de arte, sabe? É muito difícil, assim. Eu não consigo pensar em nomes aqui enquanto eu converso com você, sabe? Então, eu acho que o processo da situação melhorar vai ter que se dar através desse tipo de ação, em que, justamente, fazendo um gatilho ali, que está nos planos do Parque Lage, justamente, em breve, fazer uma descentralização da escola para áreas periféricas, entendeu? Então, em que é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, né? Essa ideia da gente pegar
a partir de uma estrutura estabelecida, de referência, levar esse conhecimento para que, eventualmente, se formem outras instituições em lugares que, inicialmente, elas não se formariam, né? Bom, acho que acabamos bem no tempo, faltam 39 segundos. Obrigada a quem ficou aqui até o final. Eu gostaria de convidá-los, quem puder, quem tiver interesse, entrar no comadre.art, verificar as obras que ainda estão disponíveis até segunda-feira para compra, para arrecadar recursos para o nosso instituto. Tem artistas de diversas gerações, desde a Anabela Geiger, que fez 90 anos na semana passada, até André Higino, que é uma jovem artista e muito promissora. E é isso. Obrigada, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui. Se quiserem conhecer a Redinami no Instagram, em todas as redes sociais, a Redinami. A gente tem canal no YouTube, tem TikTok, tem tudo. Então, conheçam o trabalho da Redinami. Muito obrigada por terem participado com a gente. Obrigado, pessoal. Obrigado pelas perguntas, por terem ficado aqui durante 1 hora ouvindo a gente. Eu justamente agradeço pela presença de vocês e das duas, foram maravilhosas. Para me encontrar nas redes é O Bastardo, basicamente. E eu espero que vocês acompanhem o que eu venho tramando, assim, no bom sentido, em relação ao Parque Lage ao longo desse ano e nos próximos anos. E eu espero que quem esteja aqui, que justamente se enquadra nessa questão de preto periférico, possa fazer, sabe, um bom uso do que está sendo desenvolvido no futuro. É isso.